libertar todo aquele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Morávamos em casa própria. Detalhe, a casa era inacabada e mesmo assim nos mudamos. Quarto, sala, cozinha, área de serviço, garagem com um quarto, 2 enormes quintais, num deles uma roseira imponente com suas enormes rosas príncipe negro. Para se chegar à cozinha ou à sala, rampas de acesso com piso em cacos de azulejo. A fachada era toda verde. Do outro lado da rua, um matagal que se estendia numa área de 15 mil metros quadrados. A casa ficava na esquina, na confluência de 2 ruas com uma acentuada ladeira calçada de paralelepípedos. Era comum que carros e motos voltassem da ladeira pela metade, por lhes faltar potência para vencer a ladeira no primeiro ímpeto. Carroças de tração animal, então, nem subiam. Os vizinhos da casa mais abaixo tinham um menino que sofria terrivelmente com bronquite crônica. Éramos quase da mesma idade. 1 ou 2 anos antes, haviam-me removido as amígdalas em procedimento cirúrgico no Hospital e Maternidade da Cruz Azul, porque pai era segundo sargento da Polícia Militar no estado de São Paulo. A cirurgia, porém, não resolveu os meus problemas de saúde e ainda tive complicações no pós-operatório. Por sugestão da vizinha e de amigas, mãe me levou a um consultório médico particular, algo em torno de 1970, Vila Carrão. Pai não podia ir porque cumpria escala de serviço. O relato de febres recorrentes, respiração acelerada, tosse, associados ao estetoscópio do doutor, identificava o ar ruidoso dos pulmões. Não houve necessidade de exame de muco e nem de radiografia dos pulmões. Após aquele exame clínico de praxe, o médico Dr. Oliveira vaticinou sem cerimônia: Dona Hilda, a senhora e este menino tomaram uma cruz para o resto da vida. E então ele começou a desfiar uma enormidade de cuidados que se devia ter comigo em vista do diagnóstico bronquite asmática. O que seria a cruz que ele dizia? Lembro muito bem que mãe me carregou nos braços, descendo um lance de escadas em espiral para chegar na rua 19 de janeiro. Ela chorava, a tal cruz. Nada de ser exposto a muito sol, nem pancadas de ar frio ou umidade, nada de poeira, evitar a exposição a gases ou substâncias que irritassem os pulmões, fumaça de cigarro, mofo, pelos de animais, produtos de limpeza, poeira de construções, poluição urbana, cuidado com os exercícios físicos, proteger bem a garganta e cuidados redobrados no inverno. A tal cruz. Os evangelhos relatam que apenas em 2 ocasiões o Senhor Jesus fez menção direta à cruz. Na primeira delas, ele falou aos 12 discípulos quando os enviou quase ao fim das instruções. Ele disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Linguagem figurada. Mesmo porque os discípulos sequer imaginavam que o seu mestre seria morto 2 anos depois, justamente numa cruz.
Essa é uma das mais fortes razões para não se estabelecer relação desta cruz com aquela que o Senhor Jesus levou saindo da fortaleza Antônio em direção ao Gólgota em Jerusalém, ainda mais que aquela cruz tem sentido literal. Também porque é ilusório presumir que Jesus Cristo levou de fato duas travessas de madeira cruzadas. A estaca da cruz o aguardava no Gólgota e o que ele conduziu por parte do caminho foi a travessa que seria usada para estender os braços. Considere-se também que o Senhor Jesus não carregou madeiro por todo o trajeto, parte do caminho. Quem levou a travessa aos ombros ou costas foi um homem que casualmente vinha passando, Simão Cireneu. Eles não a carregaram juntos, mas enquanto Simão a carregava, Jesus seguia um pouco mais adiante dele, diferente da cruz à qual Jesus Cristo se referira ao instruir os seus discípulos. A cruz era bem conhecida naqueles dias como forma de tortura até a morte. Fora do contexto bíblico, a crucificação era conhecida e aplicada por fenícios, cartagineses, persas, macedônios, romanos, e os judeus se encontravam naqueles dias sob o domínio político e militar do Império Romano. Eles faziam uso da cruz como instrumento para aplicar a pena de morte a rebeldes, a criminosos, inimigos, mas o significado que o Senhor Jesus deu à cruz naquele dia era bem diferente disso. Não havia ainda Novo Testamento e todo o fundamento literário a que se apegavam era formado pela Torá, pelas Escrituras e pelos profetas, coleções que hoje se agrupam para formar o que conhecemos como Velho Testamento. Isso fazia com que a percepção que tinham acerca da cruz fosse totalmente distinta da ideia que temos hoje. A cruz não tinha como finalidade causar a morte, ela era usada para exibir corpos como forma de advertência. Foi assim que Josué fez a Adonisedeque, rei de Jerusalém, e outros aliados seus. Enforcou-o e depois expôs os cadáveres em estacas. Neste sentido, a lei de Moisés determinava que os corpos não permanecessem no madeiro além do pôr do sol. É nesse contexto doutrinário que Jesus fez referência a ela pela primeira vez em meio ao comissionamento dos discípulos. Mateus afirma que quando isso aconteceu, Jesus enviou os 12. Meses depois, o Senhor tornaria a mencionar a cruz, não mais em Cafarnaum, mas em Cesareia de Filipe, uns 40 quilômetros mais ao norte, próximo da Síria. Naquelas bandas, ele aproveitou para indagar aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro lhe responderia: tu és o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Com essa declaração, Pedro reconhecia a deidade de Cristo e, ao mesmo tempo, a humanidade de Cristo. 6 décadas depois, aproximadamente, João Apóstolo asseveraria que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, este não é de Deus, mas do Anticristo. Esse seria um assunto que daria pano para as mangas até o dia de hoje. Como teria sido o Senhor Jesus divino e humano ao mesmo tempo? Paulo, apóstolo, escrevendo à igreja de Filipos, diria que Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E apesar da sua maneira em compreender a encarnação, ele escreveria a Timóteo declarando que grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. A encarnação é um mistério e deve ser tratada como tal, sem especulações, com fé. Embora afirmada e reafirmada nas Escrituras, o que faz dela uma revelação ainda não totalmente descortinada. Paulo apóstolo escreveria à igreja de Corinto que agora vemos por espelho, em enigma, agora conhecemos em parte. Mesmo sendo reconhecidamente um mistério, a encarnação do Filho de Deus é a estrutura basilar da fé e da igreja. João Apóstolo principiou o Evangelho estabelecendo a encarnação como fundamento de tudo o que em seguida ele faria relato. Ele declarou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Semelhantemente aos Hebreus foi escrito que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas.
Pedro se pronunciou bem sobre isso, tanto que o Senhor Jesus lhe respondeu dizendo: bem-aventurado és tu, Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Sobre este fundamento edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a partir da encarnação como revelação de Deus ao homem que o Senhor Jesus pôde falar mais abertamente sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Onde não cabe o mistério da encarnação, é incabível o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nem mesmo haverá cruz onde não se antevê que Cristo se fez semelhante ao homem. A cruz e a encarnação do Cristo são temas indissociáveis. Pouco depois, porém, Pedro falharia em compreender que a cruz e a encarnação são assuntos inseparáveis. Ouvindo o mestre lhe antecipar como seria o porvir, Pedro o tomou à parte e o repreendeu: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro aceitava a identificação do homem com o Filho de Deus, mas Pedro não aceitava, a princípio, o comprometimento do Filho de Deus com o homem. Isso não é muito diferente do que muitos acreditam hoje, que Deus existe, mas que Deus não está se empenhando em favor da humanidade. Para Pedro, se havia algum comprometimento de Deus com o homem, esse comprometimento era pelo viés do messianismo. O enviado de Deus teria como objetivo estabelecer um reino totalmente desvinculado do Império Romano e cuja pujança seria reconhecida por todo o mundo antigo. Pedro enxergava a coroa, não a cruz, preparava espadas e calculava a força. Ele antevia a glória material de Israel. O Senhor Jesus imediatamente o repreendeu de forma severa: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus. É satânica a doutrina que se propaga sobre a existência de Deus, mas de uma existência desinteressada quanto ao homem. Deus não somente existe, como também ele possui um mais elevado interesse pela humanidade, e não somente no sentido coletivo, humanidade, como também no sentido individual, todo homem e cada homem especificamente. Deus não está interessado apenas nos homens bons, mas em todos os homens. O interesse divino pela Madre Teresa de Calcutá é de mesma magnitude que o interesse pelo maníaco do parque. Deus não dedica mais atenção a este menos àquele. Cristo não derramou mais sangue por aquele e menos sangue por este. Cristo derramou todo o seu sangue por este, todo o seu sangue por aquele. Isso está implícito na doutrina da encarnação. Porém, crer na encarnação não significa necessariamente que se creia na morte e na ressurreição do Senhor, porque é possível ao homem crer em Jesus como divino e humano ao mesmo tempo e, contudo, não estabelecer em favor de si mesmo o vínculo entre a encarnação do Filho de Deus e a redenção do homem. Seria algo mais ou menos como que dizer: Deus veio ao homem, mas eu sou pecador demais para receber o perdão dele. Foi a partir do momento em que se admitiu o elo entre a encarnação, a morte e a ressurreição que o Senhor Jesus mencionou a cruz. Não a cruz como instrumento de morte, mas a cruz como elemento que dignifica o homem. Foi por isso que pouco depois da dura reprimenda a Pedro, Jesus Cristo declararia: quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Não há como ser achado digno da redenção que há em Cristo sem se aceitar a cruz. É quando o homem toma a sua cruz e segue nas passadas do Cristo que ele é dignificado. Não porque ele tenha se tornado meritoso por tomar a cruz, mas porque ele aceita, sem interpor ressalvas, que Deus o ama incondicionalmente. A cruz que o Senhor Jesus disse que deveriam tomar e levar não era para que o homem redimisse a si mesmo. O sofrimento humano não redime o homem. Levar a cruz não é o mesmo que ser crucificado. Embora as duas expressões sejam até tão próximas e parecidas, tratam de temas distintos. E o que seria então tomar e levar a cruz? Para alguns é castigar a si mesmo, para outros é exercitar o conformismo diante do sofrimento e dos problemas da vida, e para outros, por fim, é o martírio de quem dá a sua vida até a morte para morrer como Cristo morreu, maltratado, incompreendido, rejeitado e humilhado.
Mas quando se dá atenção ao que o Senhor Jesus disse acerca do assunto, algumas conclusões são possíveis, mas conclusões em outra direção. Primeiro, que a cruz não era jogada às costas de ninguém, mas se deliberava tomar e levar às costas, ato voluntário, exercício livre da vontade própria. Segundo, que a cruz tinha identidade com quem a tomava para si. O Senhor Jesus disse a sua cruz, como se fossem feitas sob encomenda, com destinatário certo, sob medida, adequado ao perfil da pessoa, como se saísse da carpintaria já com o nome da pessoa nela esculpido, o que indica que não se compartilha a cruz. A minha cruz é minha cruz, a tua cruz é tua cruz. Terceiro, que cruz não é para se viver divagando ou perambulando por aí, passeando por sobre a face da terra, de forma alguma. Quem tomasse a sua cruz deveria seguir após Jesus Cristo nas passadas dele. Quarto, que cruz não se carrega correndo como numa corrida de obstáculos para ver quem chega primeiro. O Senhor Jesus disse, após mim. Com a cruz nunca há pole position. Nunca se está adiante, na frente, em primeiro, em destaque. Quinto, que cruz requer que se siga a pessoa certa, Jesus Cristo. Pode-se ter heróis, mártires, entes queridos, amigos e mil outros referenciais, mas é sempre para se ter à frente, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Sexto, que para o cristão o ponto alto da cruz não é a dor, não é o sofrimento, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, é a dignificação ou o tornar digno. Cristo procurou passar isso, mostrando que a cruz dignifica. Nos textos gregos foi utilizado o termo axios, vocábulo cuja raiz se traduz como peso equivalente ou ainda ter valor correspondente, ter tanto valor quanto o seu peso. Mas isso não quer dizer que a cruz é pesada. O peso neste caso é o da pessoa, um homem de peso, ou seja, um homem digno, um homem que vale tanto quanto pesa. A cruz tem o poder de valorar quem decide espontaneamente tomá-la sobre si e carregar seguindo nos passos do Senhor Jesus. Isso significa, por outro lado, que cristãos sem cruz não são dignos, não têm valor e nem cristãos de fato são. Não... Quando mencionou o fardo, Jesus Cristo mencionou o associado ao jugo, porque onde há fardo, há primeiramente jugo. Sem jugo, não há fardo. Para se falar de fardo, há que primeiramente se falar de jugo. O que nós de língua portuguesa conhecemos como jugo tem origem no latim jugum. Jugum, por sua vez, era proveniente da língua grega, do vocábulo zygos. Zygos era qualquer coisa que se usasse para unir dois corpos. Também se usava para se referir a uma equipe em que uniam seus integrantes de maneira tal que alcançassem o melhor resultado. Não importava a natureza da equipe, se militar, se esportiva, laborativa, científica, religiosa, em termos gerais, essa união entre pessoas que dessem o melhor de si para chegar ao melhor resultado era zygos. Por isso, o zygos, ou jugo, traz alguns pressupostos. O jugo fala de união, mas também fala de eficácia e de excelência. O jugo é aparelhado ao pescoço do animal para induzir não somente à submissão, mas também à condutibilidade, à parceria e à paridade. Nesse sentido, Paulo apóstolo escreve à igreja de Corinto:
afirmando que o jugo possuía a capacidade de formar pares iguais. Ele compensava as diferenças entre um e outro animal, promovendo o equilíbrio, permitindo a distribuição de forças, de tal maneira que nenhum dos animais fosse sobrecarregado, enquanto seu par era aliviado em intensidade inversamente proporcional. O jugo é feito de madeira, mas nada impediria que fosse de ferro, para ter maior resistência diante de animais de maior porte que fossem contumazes no conduzimento. Também, segundo as Escrituras Sagradas, o jugo possuía ataduras para evitar que, pelo esforço repetitivo ou pela força extrema, se deslocasse e se desprendesse. O sentido de subjugar, por isso, é o de ser posto sob jugo. Jugo, em alguns casos, era posto com cuidado para não ferir, ou em outros casos, para causar dor, sofrimento e feridas. O jugo era a preparação para o recebimento e a aceitação do fardo ou da carga. No Novo Testamento, o vocábulo grego utilizado era fortion para se referir a fardo. Esse termo era muito conhecido também entre marinheiros para se fazer referência ao peso de carga que todo navio necessitava para garantir a boa navegabilidade. Porque se o navio estivesse vazio, ficaria tão leve que não conseguiria zarpar na sua melhor velocidade. E pior, em alto mar seria agitado intensamente por ventos e por ondas. Por outro lado, se a carga fosse excessiva, seria pressionado para baixo a ponto de afundar. O fortinho era para os navios o peso adequado. Se não houvesse carga alguma no porto, para se carregar o navio, eram trazidas pedras de lastro e colocadas a bordo para dar o peso suficiente, pedras que eram retiradas quando chegasse no destino. Ao lembrar o fardo mencionado por Jesus Cristo, Mateus utilizou o vocábulo grego fortion, o que denotaria uma coisa que deve ser carregada, levada, conduzida, mas não algo extremamente pesado. O fortion estaria mais relacionado a uma carga normal do que propriamente a um peso extremo ou insuportável. Podia ser incômodo ou desconfortável, mas suportável. O fardo exigia mais flexibilidade, tolerância, paciência, perseverança, versatilidade do que propriamente força. É contrário ao fundamento bíblico a ideia de que o cristão deve se encher de cargas insuportáveis e seguir pela vida, sofrendo, mal conseguindo caminhar. Nos ensinamentos do Senhor Jesus encontramos leveza e podemos correr a carreira que nos está proposta. Minha mulher tem alguns móveis aqui em casa que pesam equivalente a um saco e meio de cimento, uns 100 quilos. Eles não têm apoio, não têm pegadores e o design dificulta na hora de serem levantados e mudados de lugar. E quando pensamos em pô-los em algum outro cantinho para conferir um up na decoração, temos que arrastá-los desajeitadamente com muita dificuldade, mas nós os movemos a si mesmo. É um fortion, um fardo. Jesus Cristo mesmo se referiu ao fardo que ele ofereceu aos discípulos como um fardo leve. O fortion não é obrigatoriamente como a feira do mês que você tira do carrinho de compras e acomoda metodicamente no porta-malas do carro. O fortion, em alguns casos, pode pôr à prova extrema o seu sentido de organização e determinação pessoal. Mas fique claro, nosso fardo não é cruz. Cruz e fardo são coisas distintas na vida cristã. Fardo não serve para crucificar ninguém, nem dignificar. Fardo não trata com a renúncia ao ego carnal. Fardo não é angustiante nem torturante. Fardo está mais para as obrigações do dia a dia, inclusive aquelas obrigações decorrentes da nossa profissão de fé. Moisés afirma que Faraó mobilizava seus oficiais para afligir os filhos de Israel com suas cargas. Fica implícito que o fardo não teria de si mesmo natureza aflitiva, mas que poderia ser usado para afligir, molestar, para fazer sofrer, para impingir angústia. E então o problema não está no fardo, mas sim em como se lida com o fardo. Mesmo assim, nem todo fardo é angustiante. O problema do fardo é quando se está a carregar aquele fardo que não se deveria carregar, ou quando aquele fardo que se deveria estar carregando não foi assumido e nem carregado.
cargas. Primeiro vamos falar sobre mandamentos mútuos. Mandamentos que se caracterizam pela reciprocidade. Sujeitai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, exortai-vos, edificai-vos uns aos outros, considerai-vos uns aos outros. Eles são mais de 30. Alguns de aspecto positivo determinam o que se deve fazer uns aos outros, mas também há os de aspecto negativo que delimitam o que não se deve fazer uns aos outros. Não mintais uns aos outros, não julguem uns aos outros, entre vários. Esses mandamentos foram pronunciados pelo Senhor Jesus, mas também pelos seus discípulos João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas nas suas epístolas, o que demonstra que esses mandamentos eram unanimidade na doutrina dos apóstolos. Paulo, apóstolo, nesse contexto doutrinário, escreveu à igreja da Galácia e já na parte final da sua carta ele recomendaria: levai as cargas uns dos outros. No entanto, pouco depois ele diria: cada qual levará a sua própria carga. Contradição? Não. Paulo, apóstolo, não tropeçou nas palavras. Ao instruir os Gálatas para que levassem as cargas uns dos outros, ele se referiu àquelas cargas que alguém sozinho não consegue carregar. Ou seja, Paulo, apóstolo, estava falando e fazendo menção à carga do tipo baros, uma carga em que o peso era fator preponderante. Na tradução King James, essas cargas são chamadas pela expressão cargas pesadas. Enquanto as cargas fortinhas são aquelas que se carrega, as cargas baros são aquelas cuja natureza as torna impossíveis de serem carregadas sem ajuda, e por isso eram cargas às quais se aplicava o mandamento mútuo: levai as cargas uns dos outros. Quando Paulo apóstolo falou sobre o dever de cada qual levar a sua própria carga, o vocábulo grego que ele utilizou não foi baros, mas sim fortion. À carga fortion não se aplicava o mandamento mútuo, prevalecia neste caso a individualidade. Ademais, é possível que no seio da igreja alguém esteja levando uma carga pessoal, mas que se tornou insuportável de carregar. Insuportável por um momento apenas ou insuportável em definitivo, uma carga que lhe consome toda a disposição, força, energia e que por isso mesmo o enfraquece e lhe atravanca a caminhada cristã. Neste caso, não se trata da natureza da carga em si, mas sim da maneira como o cristão se sente em relação a essa carga. De acordo com a ocasião, o que é suportável para um, para outro pode ser insuportável. O que é suportável durante algum tempo para uma pessoa pode se tornar insuportável depois para essa mesma pessoa. As privações, as perseguições, as dificuldades do campo missionário foram para João Marcos insuportáveis quando ele seguiu com Paulo e Barnabé, a tal ponto que, saindo da Síria e chegando a Panfilha, segundo escreveu Lucas, ele se apartou deles e não os acompanhou naquela obra. Muitos meses depois, Marcos se tornaria extremamente útil à obra, fortalecido e resistindo em levar a carga que antes fora incapaz de suportar. E Paulo, apóstolo, daria recomendações acerca dele para a igreja de Colossos. Tanto seria o desempenho de Marcos que Paulo, na prisão em Roma, requisitaria sua presença, alegando que ele era muito útil para o ministério. No concílio em Jerusalém, em 50 da era cristã, após os pronunciamentos de Pedro, de Barnabé, de Paulo, à vista dos anciãos e dos apóstolos, Tiago deu o veredito determinando que se escrevesse uma carta circular a todas as igrejas, afirmando: pareceu bem a nós não vos impor mais carga alguma. Tiago fez uso do termo baros, ou seja, não se fariam exigências descabidas, abusivas, pesadas ou insuportáveis aos demais cristãos. A sã doutrina nunca foi e nunca será baros, a carga estafante e extenuante que suga as energias à disposição, enfraquecendo o cristão. O Senhor Jesus falou dos seus ensinos como carga fortion, fardo leve. A carga baros está associada no contexto bíblico à sonolência, à sobrecarga causada pela gula, ao estado decadente do corpo físico, à dureza extrema de uma reprimenda doutrinária, à perseguição, ao desgaste de recursos financeiros.
Atlas. Atlas é personagem da mitologia grega. Ele pertencia à categoria dos titãs, seres de força extrema e muito ambiciosos. Eles se rebelavam contra os deuses do Olimpo. Eram arqui-inimigos de Zeus e das demais divindades que, na crença grega, acompanhavam Zeus. Após o enfrentamento cataclísmico entre titãs e deuses, os deuses teriam saído vencedores. E porque vencedores, impuseram castigo aos titãs. Todos os titãs foram sentenciados às prisões no Tártaro, a região mais baixa do Hades, o inferno grego. Mas houve um titã que recebeu por sentença condenatória um castigo diferente. Este foi Atlas. Ao invés de ser lançado no inferno, Atlas foi condenado a carregar pela eternidade o firmamento sobre os seus ombros. Hoje conhecemos esse personagem representado como um homem musculoso, barbudo, que leva o globo terrestre nas costas. Atlas, eu acho que tem filhos, discípulos. Eles estão infiltrados nas igrejas de hoje, nas empresas, nas faculdades e até mesmo nas famílias. Insistem em carregar o mundo nas costas. As mais pesadas cargas que ninguém suporta carregar, eles insistem em carregar pelo vitimismo, protesto às avessas, pseudo-heroísmo. É um tipo de síndrome comportamental. O crente faz tudo, o empregado faz tudo, que além de trazer a si todas as responsabilidades, não compartilha a carga com ninguém e não dá oportunidade a ninguém para a experiência e aprimoramento. Se orgulham de levar o mundo às costas, se envaidecem, se acham melhor do que os outros e acham que os outros são sempre incompetentes. Não confiam em ninguém, desprezam o talento alheio. Na igreja, abrem a porta, acendem as lâmpadas, ligam a aparelhagem de som, começam o culto, conduzem os hinos congregacionais, fazem a leitura bíblica, tiram oferta, pregam, dão os avisos da semana e ainda proferem a bênção apostólica. São incapazes de compartilhar cargas, sempre querem o controle total da situação e depois gritam que ninguém os ajuda, mas se alguém se dispor a ajudá-los, eles fazem por onde esses voluntários desistam, desapareçam, desanimem. Não tratam com a outorga de poder, não compreendem o sentido de autoridade e poder, não têm o sentido de corpo, desconhecem o que seja trabalho em equipe. Uma das maiores lições que há em Cristo Jesus é que ele não somente permitia, mas até mesmo incentivava que tarefas fossem delegadas ou compartilhadas. Enviou os discípulos para curar enfermos, libertar endemoniados e anunciar o evangelho do reino, 2 a 2. Consentiu que os discípulos remassem enquanto ele mesmo dormia num travesseiro na popa do barco. Em nada ele protestou quando Simão Cirineu lhe levou a cruz logo atrás de si. Paulo, em suas andanças missionárias, fazia questão de formar grandes equipes que iam e vinham, cumprindo tarefas e determinações dele. Havia espírito de equipe. E por que então acharia alguém ser seu dever levar o mundo nas costas? Na parábola dos trabalhadores, o Senhor Jesus relatou a queixa de alguns trabalhadores, aqueles que haviam chegado primeiro à vinha e haviam suportado a fadiga e a insolação ao longo do dia. Eles pensavam que seriam melhor remunerados porque sofreram mais no trabalho, e isso nos remete a pensar nas pessoas que se sobrecarregam com falsas expectativas alimentadas por se julgarem melhores do que os outros, se tornando amargas, críticas, arrogantes e maledicentes. Outra carga mencionada pelo Senhor Jesus é aquela que decorre das doutrinas dos homens, enchendo seus seguidores de mandamentos, de tradições, de liturgias, fazendo-os sofrer sobrecarregados e lhes tornando cada vez mais difícil a jornada cristã. Existe também a carga baros das angústias da vida. Paulo, apóstolo, compartilhou acerca disto, escrevendo à igreja de Corinto quando mencionou a tribulação que sobreveio na Ásia, tribulação tal que foi acima das suas forças e que o induziu a desesperar, junto com os seus companheiros, até da própria vida. Porque existem sim lutas que nos sobrevêm acima da nossa capacidade em suportar. São cargas baros. Há também a carga dos vícios,
O Senhor Jesus, durante o sermão profético em Jerusalém, alertou seus discípulos dizendo: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Jesus Cristo denunciou os fariseus porque atavam fardos pesados e difíceis de suportar, pondo-os aos ombros dos homens. Fardos pesados, ou no texto grego, fortiam baros. Ficou confuso? Não. O Senhor Jesus começou exortando a multidão e os discípulos para que respeitassem as autoridades dos mestres da lei e a autoridade dos fariseus, obedecendo às instruções deles. Obedecer às instruções deles, mas não lhes seguir o exemplo, porque eles mesmos não cumpriam o que exigiam dos outros. Aqueles homens, segundo o Senhor Jesus, viviam do egocentrismo, da aparência, da vaidade, das honrarias, mas eram incapazes de mexer um dedo para ajudar a levar as cargas dos outros. Aqueles homens tinham habilidade para fazer sempre mais pesado os fardos, a ponto de que os fardos quase se tornassem em cargas impossíveis de serem carregadas por uma pessoa sozinha, quase no limite. Os fardos continuavam fardos, mas quase se tornando em cargas insuportáveis ou baros. Não fomos chamados para carregar o mundo nas costas. Fomos sim desafiados a tomar a cruz, renunciando a nossos caprichos pessoais e seguir nas passadas do Cristo de Deus. Fomos desafiados a aceitar um jugo suave e um fardo leve. Podem haver cargas, as muito pesadas ou mesmo as que nem suportamos carregar sozinhos, mas temos ou deveríamos ter com quem dividir o peso, pedir ajuda, receber ajuda, oferecer ajuda, ajudar. Mas que fique claro, cruz não é jugo e nem fardo. Cruz não é carga. Os ensinos do Senhor Jesus são um fardo, nunca uma carga. Alguns deveres do dia a dia podem se tornar, quando há dificuldade em cumpri-los, em carga. Quando isso acontece, está na hora de que nossos irmãos de fé olhem para nós e nos ajudem a levar a carga. Mas não se pode atribuir o status de carga àquelas obrigações que sabidamente devemos levar pela vida afora. Um marido descrente, violento e beberrão é uma carga, mas um filho que, pela sua própria inexperiência e maturidade, comete erros típicos de sua adolescência e juventude, não podem ser tidos e nem tratados como carga. Pais, por sua vez, não são carga para os filhos. A cruz, a fardo, a carga. Saber diferenciá-los será determinante de como lidar com cada um deles. Esse tratamento adequado é proveitoso para estabelecer a postura mais acertada, a visão mais sadia e a estratégia mais promissora.